Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Espero que todos estejam muito bem. Bom, o texto de hoje que a gente vai ver é sobre Mateus 6, de 14 até o verso 29. Antes da gente ir pro texto, quero pedir para você, por favor, se inscreva no canal, tá? Então, para não esquecer, caso corra, você fala, eu vou deixar para depois. E você pode esquecer, então para não correr esse risco do depois, já se inscreve agora, já dá o joinha, tá bom? Já dá essa moral para nós e bora pro texto de Marcos. Bom, o texto de Marcos 6, e 14 a 29, eu dividi ele em duas partes. Como vocês sabem, quando a gente tem um texto muito grande, a gente lê ele em duas partes. E o texto diz o seguinte: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender e atá-la no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e os seus convivas. Então disse ao rei a jovem, pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja até metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? E esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me des um prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça no prato, entregou a jovem, essa por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Bom, o que o texto fala sobre Deus é uma coisa só. O nome de Jesus tornou notório. As pessoas achavam que João Batista que ressuscitou, ou é Elias, ou também é um profeta como um dos outros. Isso que o texto fala sobre Deus é uma coisa bem curta, porque esse texto fala sobre ele traz à tona a morte de João Batista. É o texto dos evangelhos. Marcos é o que me relata com mais extensão assim a morte de João Batista, porque Mateus usa 13 versículos, Lucas usa 3 e Marcos usa 16. Então, é o evangelho que mais traz com extensão a morte de João Batista, sobre a morte de João Batista. Bom, o que o texto fala sobre o homem? Primeiro, falaram sobre João Batista, falaram sobre Jesus e acharam que era João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes, aqui o texto fala que Herodes... Ele fala que ele gostava de ouvir, ele escutava, ficava perplexo escutando João Batista de boa mente. Quando ouvia, ficava perplexo escutando de boa mente. Então ele gostava de ouvir João Batista falar. João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias, que era a mulher do irmão dele, com quem ele tinha, quem Herodes possuía, Herodias o odiava, queria matá-lo, mas ela não podia, porque o rei protegia ele, mesmo estando em cárcere, o rei protegia João Batista.
Herodes temia, além de gostar de ouvir, Herodes também temia, porque sabia que João era um homem justo, santo, e também por isso mantinha também segurança. E Herodes fez uma promessa à filha de Herodias, e ela foi com a sua mãe, porque ela não sabia o que pedir para o rei, então ela foi com a sua mãe. Aí foi o prato pronto, porque Herodes fez a promessa que se precisasse dar metade do reino, pode pedir qualquer coisa que ele dava. E a Herodias não ia perder essa oportunidade. Bom, vemos também que Herodias pediu a cabeça de João Batista, ela queria ver morto, ela odiava com todo o seu coração, ela odiava, queria matá-lo, então logo ela não pipocou, ela falou, eu quero a cabeça dela, de João Batista, no prato. Então, foi que a filha dela pediu. E o rei, o texto fala que ele ficou profundamente entristecido. O rei se entristeceu-se profundamente, o rei. Mas por causa do juramento, o rei cumpriu a sua promessa. Porque eles, por causa do juramento, também por causa de ter feito o juramento publicamente, com os oficiais, os que estavam ali com ele, e a mulher pediu publicamente também, ele tinha que cumprir, porque senão ficava feio para ele. Então ele mandou o executor e o executor decapitou, trouxe a cabeça, entregou a jovem, e a jovem, por sua vez, também entregou a cabeça à sua mãe. Ela entregou, porque na verdade, quem queria tudo isso era a Herodias, a mãe da jovem. Então, a cabeça ficou com a mãe. E os discípulos de João Batista, quando souberam disso, foram até lá, levaram-lhe o corpo e depositaram num túmulo. Bom, o que podemos aplicar em nossas vidas? Primeiro, admirável poder da verdade sobre a consciência humana. O rei, mesmo o rei não gostando às vezes do que o João falava, por exemplo, João lhe dizia que não era lícito, Herodes, ele ouvia, ele ficava perplexo, escutava com boa mente. E também a verdade incomoda, porque a verdade fez com que Herodias o odiasse, querendo matá-lo. Ela não queria saber dessa verdade. Então é muito louco como a verdade pode agir na consciência humana. Vimos também até onde é possível que as pessoas se envolvam com a religião e mesmo assim deixem de obter a salvação por ceder a um pecado que as domina. E a gente vê isso com Herodes e Herodias. Que o rei Herodes envolveu-se mais do que muitos. Ele temia João. Herodes sabia que João Batista era um homem justo e santo. Ele ouvia suas palavras e ficava perplexo. Ele até mesmo escutava de boa mente. Contudo, havia uma coisa que Herodes simplesmente não queria fazer. Ele não queria parar com seu adultério. Não queria desistir de Herodias. E foi dessa maneira que arruinou a sua alma para todo sempre. Deixemos a divertir atentando para o caso de Herodes. Não retenhamos conosco qualquer pecado. Não nos apeguemos a qualquer vício favorito. Não poupemos coisas alguma que se tenha colocado entre nós e a salvação. Com frequência, examinemos nosso homem interior, certificando que não haverá ali qualquer consciência predileta. Então, mesmo ele ouvindo, mesmo ficando perplexo, mesmo tendo João explanando a salvação para ele, explicando, ele ficava perplexo, ele ouvia até de boa mente, mas por causa do pecado, ele não queria deixar. Vemos também quão ousadamente todo fiel ministro de Deus deve repreender o pecado. João Batista falava com toda a clareza para Herodes acerca da impiedade da sua vida. João não se justificava sob a alegação de não falar com fraqueza. Era imprudente, descortês, importuno e inútil. Ele não proferia coisas agradáveis, nem tratava com paliativos a iniquidade do monarca, usando palavras suaves para descrever a ofensa do rei. Ele dizia a clara e franca verdade aos seus ouvintes real, sem que se importar com as consequências. Não te é lícito de possuir a mulher do teu irmão.
Isso aqui mostra um padrão que todos nós, ministros do Evangelho, discípulos de Jesus, devemos ter, devemos seguir. Particularmente no púlpito ou até mesmo em visitas domiciliares, os pregadores devem repreender todos os pecados e amonestar todos os fiéis que estejam vivendo em pecado. E nós também devemos fazer isso como membros de igreja. Jesus manda a gente fazer o discipulado. Pessoas falam, Mateus 5 fala para não julgar. Aí só que, beleza, Mateus 5 só tem não julgueis, só isso. Mas por que Mateus 5 fala de não julgar? Por que Jesus fala de não julgar? Porque primeiro se você ler a continuação de Mateus 5, você vai ver, ou é Mateus 6? Acho que é Mateus 6, ou Mateus 5. Se você ler a continuação desse texto, do não julgar, você vai ver Jesus falando que você deve ir até o seu irmão e conversar com ele e repreender o seu irmão. Se ele continuar vivendo em pecado, você leva uma testemunha com você e volta a falar com aquele irmão. O irmão continua, beleza, continua vivendo em pecado, leva mais 2 testemunhas. E se o irmão continuar vivendo em pecado, aí você leva para a congregação poder julgar, admoestar, tomar as decisões possíveis. O não julgar aqui é não tomar pensamento precipitado. Não é ter um preconceito, vamos dizer assim, um conceito equivocado antes mesmo de falar com a pessoa. Então você tem que ir com a pessoa. E a pessoa realmente está vivendo pecado, está com dificuldade, e ela não quer mudar, aí você vai. Entendeu? Esse é o não julgar. Não falar, não pode falar que o cara está em pecado. Não, mano. Jesus diretamente, se você for ver, a gente vê nos evangelhos, ele fala para os fariseus, você está vivendo em pecado. João Batista, aqui nesse texto, deixa claramente, ele repreende o pecado. Então nós devemos repreender o pecado. Nós devemos falar que aquela pessoa está vivendo em pecado. Devemos mostrar o evangelho, devemos mostrar que ela está errada. Vemos também como amargamente as pessoas odeiam um pregador que repreende quando estão resolvidas a não abandonar seu pecado. Herodias, a infeliz parceira da iniquidade de Herodes, parece haver caído ainda mais profundamente no pecado do que seu cunhado. Endurecida no pecado e com a consciência cauterizada por sua iniquidade, ela odiava João Batista por causa do testemunho fiel que lhe dava, e não descansou até conseguir a morte dele. Não precisamos ficar admirados diante de algo assim. Quando homens e mulheres já escolheram o que vão fazer e já se determinaram a seguir seus próprios caminhos iníquos, aborrecem a quem quer que pretenda desviá-los dos seus caminhos. Sentem-se irritados diante de qualquer oposição, ficam irados quando ouvem a verdade. O profeta Elias foi chamado de perturbador de Israel. O profeta Micaias foi odiado por Acabe, porque conforme o monarca alegou, nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Isso a gente vê em 1 Reis 22, capítulo 8. Os profetas e pregadores fiéis em todos os séculos sempre foram tratados da mesma maneira. E nós cristãos vamos ser tratados da mesma maneira, porque nós confrontamos algo que eles gostam, que é o pecado. O pecado é uma coisa extremamente agradável, porque se não fosse agradável, as pessoas não iriam seguir vivendo em pecado, porque o pecado é agradável. E normalmente as pessoas não querem deixar de viver o pecado. Eles gostam, estão resolvidas como Herodias a não abandonar seu pecado, porque é prazeroso. E quando nós vamos confrontar, a gente fala, mano, você está errado. E ela sabe que ela está errada, só que ela não quer ouvir que ela está errada. Porque ela quer continuar. Então por isso que amargamente as pessoas odeiam um pregador. E hoje mesmo os cristãos, todos os cristãos que confrontam. Porque quando você, por exemplo, vê na mídia, qual que é um cristão ideal? Aquele cristão que aceita tudo. O pecado é lícito. Tudo é bonitinho na vida. Você não deve se preocupar com o pecado, você não deve falar para o outro, você não deve julgar. Eles usam a interpretação errada. É isso que o mundo quer, é isso que o mundo quer de nós. Mas não é isso que Deus e Jesus querem de nós. Jesus e Deus querem que a gente confronte, quer que mostre o Evangelho, mostre a luz, seja sal na terra. E isso acaba gerando
deixando as pessoas amargas e que eles odeiem cada vez mais um pregador, um verdadeiro pregador. E vemos, por último, quantos pecados podem surgir. Não, esse não é o último. Quantos pecados podem surgir, às vezes, aos festejos licenciosos. Herodes resolveu celebrar seu aniversário com um esplêndido banquete. Convidados, bebidas e danças preencheram as atividades daquele dia. Em um momento de emoção, ele concedeu a uma jovem iníqua o pedido que ele fizera, que a cabeça de João Batista fosse decepada. No dia seguinte, com toda a probabilidade, Herodes arrependeu-se amargamente da sua própria conduta. Porém, sua má ação estava consumada. Era tarde demais. Foi o que eu falei. Por causa dele estar na festa dele, com todas as pessoas de alto escalão, ele não podia não negar. Ele podia falar, não vou fazer. Tá bom? E vemos com pouca recompensa alguns dos melhores servos do Senhor recebe nesse mundo. E eu quero deixar essa imagem. Essa aqui é a imagem de como morreram os discípulos. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Simão, o Zelote, André e Felipe foram também crucificados. Paulo e Bartolomeu foram também, junto com João Batista, decapitados. Tiago foi na espadada. Tadeu foi na machadada. Mateus foi na facada. Matias morreu queimado na fogueira. O Tiago menor foi apedrejado. O mais suave, assim, vamos dizer assim, foi João, que ele foi isolado na ilha de Patmos. Que não morreu de morte matada, né? Morreu de morte morrida, vamos dizer assim. O mais suave porque morreu de morte morrida. Mas João, você imagina você morrer e viver isolado de todo mundo. Acho que vocês têm um pouquinho de noção, por causa dessa pandemia, a gente tem um pouquinho de noção que o João passou. Mas hoje a gente fica isolado com as nossas famílias. Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos. João passou isolado. Morreu isolado. Gente, eu queria agradecer vocês. Esse vídeo foi um vídeo longo, mas é um vídeo muito especial, porque é o vídeo número 50 do nosso canal. Então foi muito louco quando caiu nesse texto da morte de João e quantos ensinamentos preciosos e ricos a gente pôde tirar. Eu fiquei muito feliz quando depois eu terminei de montar a devocional e falei, caraca, é meu vídeo número 50. Então eu estou muito feliz que a gente já chegou no número 50, eu quero alcançar o 100, o 200, o 1000, se Deus permitir. Eu quero agradecer a vocês por acompanharem todos esses vídeos, todas essas devocionais. Tá bom? Por último, como sempre, padrão em todos os nossos 50 vídeos, não esqueça de colocar nos comentários o que mais você viu no texto. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook. Siga a gente no nosso Instagram, o link está aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Desculpa por ser a devocional mais longa que a gente tem no canal. Vai se bater quase 19 minutos, né? Está em 18 segundos agora. 18 minutos e 10 segundos. Mas era um vídeo especial, era o vídeo número 50 e foram tirados ensinamentos muito ricos. O texto era longo. Então, eu sei que foge do padrão do canal, que é uma devocional de 5 a 7 minutos. Mas esse era um vídeo especial. Tá bom? E até a próxima devocional.